Boa noite. Aqueles momentos iniciais que a gente fica falando com ninguém. Aqui dando aquela ajustada. Boa noite, doutora Michele, já está online. Boa noite, Maria do Carmo. Mais uma vez, mais uma véspera de feriado. Todo ano, por quê? Da véspera do feriado, tem que deixar gravado. Vamos dar só uns minutinhos para o pessoal chegar. O pessoal quando estiver na estrada, né, gente? Já o que já estiver sextando. Ai, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Se sim, dá aí um coraçãozinho, por favor. Ó, mamãe entrou. Boa noite, mãe. Maravilhosa. Não sei ainda, Maria do Carmo. Vamos ver aqui. Ai, maravilha. Mãe, te amo. Obrigada por estar aqui com a gente. Um beijo. Ó, a nossa convidada também entrou, Marieta. Seja bem-vinda. Daqui a pouquinho a gente vai iniciar. Abrindo a minha cola aqui. Biodanza, Cesarina, bem-vinda. Gente, convida mais gente aí, ó. Deixa eu apertar o aviãozinho aqui e convidar mais gente. Vamos convidar, vamos convidar. Vamos convidar. Depois o povo pode sextar. Agora ainda não é pra sextar, não. Agora ainda é pra estar com a gente. Convidando aqui. Convidem também. Manda no WhatsApp. Mandando vários aviãozinhos aqui. Ah, gratidão. Regiane, seja bem-vinda. Tá vendo? Minha mãe e minha filha adotiva na mesma live. Ai, que coisa mais linda. Já já a gente vai começar, hein? Hã? Ai, gente. Kátia, seja bem-vinda. Vamos, vamos. Carol, seja bem-vinda. Ai, coisa boa ver vocês. Coisa boa ver vocês. Hoje que a gente vai falar sobre essa questão de bem-estar,
Pamela, seja bem-vinda, né? Sobre essa coisa que nos atravessa, né? Que é o bem-estar, saúde mental e poder pessoal, né? Que muitos falam sobre empoderamento e o poder ele está dentro da gente, ele está dentro de cada mulher, né? Mas ao longo da vida a gente acaba esquecendo, a gente acaba deixando. Então aquela menina cheia de dons, cheia de criatividade, cheia de espontaneidade, passa por uma adolescência, passa primeiro por uma infância em que muitas coisas acontecem, muitos fatores externos moldam, né? E a gente vai perdendo algumas coisas ao longo do tempo, vai esquecendo algumas coisas ao longo do tempo, e esse poder que vem com a gente, né, que já está dentro da gente, às vezes acaba ficando ali meio escondidinho, meio esquecido. Aí vem a adolescência, que é aquele momento em que a gente quer pertencer a um grupo, né? E fica ali muito parecido com todo mundo, né? Assim, com os mesmos gostos, fazendo as mesmas coisas, querendo muito as mesmas coisas. E acaba ali, às vezes, perdendo mais um pouquinho, mais um pedacinho de nós, mais um pedacinho do nosso poder pessoal. E aí a gente chega à vida adulta. Nós, mulheres, chegamos e tá, mas e cadê aquela curiosidade? Cadê aquela criatividade? Cadê aquela garra? Cadê tudo aquilo que tinha lá quando eu era criança? Cadê todo esse poder, né? Então a gente acaba sofrendo muita influência externa, e isso acaba moldando muito a gente acaba aí se perdendo um pouco no meio do caminho. Bom, eu vou convidar primeiramente a doutora Michele, ela que deixa eu até olhar aqui para minha cola, ela que é farmacêutica especialista em estética avançada, que promove a autoestima e a beleza com resultados naturais, e é também membro da Comissão de Estética do Espírito Santo. Deixa eu adicionar aqui, doutora Michele. Manda um joinha aí, doutora Michele. Tentando aqui te adicionar. Me acena aí, por favor. Tá conseguindo aí ver meu convite? Vamos ver. Bom, aqui já apareceu o que foi. Apareceu aí o convite para você? Às vezes dá um atrasozinho, um delayzinho. Se não, me manda um convite, por favor. Uma cena que eu tô tentando aqui te adicionar. Que aqui tá dizendo que foi. Ah, não tem problema não, faz parte do ao vivo. Faz parte do ao vivo. Ó, da doutora Marieta, da Marieta eu já recebi aqui. Marieta, que também nossa convidada, que vai falar muito sobre essas questões da mulher, né? Na verdade, vai falar aí dessa menina passando pela adolescência até essa mulher adulta. A Marieta Vieira Messina, ela é psicóloga clínica, psicopedagoga, especialista em psicoterapia junguiana, contadora de histórias e facilitadora de workshops de autoconhecimento e autonomia da mulher. Seja bem-vinda, Marieta. Tá joia, doutora Michele. Volte para nós. Tô sentindo, gente, que tá dando um delayzinho, tá dando um atraso. Mas tá, boa noite, Marieta. Boa noite para vocês. Muito obrigada pelo convite. Está participando. Ah, Vamos esperar a Michele?
Vamos, é sempre maravilhoso estar com vocês. Ela Obrigada. saiu, vai entrar novamente. E Aham, ver se eu consigo adicionar. Tentar. sim. Boa noite, Dani. Ai, que bom, tá ouvindo e vendo bem. Pronto. Doutora Michele já aceitou, já deve estar aparecendo aqui daqui um pouquinho. Tá com um delayzinho na internet. É, muitas questões. Já está chegando. Doutora, manda aí um alôzinho pra gente. Ela está dizendo que já aceitou. Boa noite, Jo. Boa noite, Alda. Gratidão pela presença. Uai, gente, é só porque é sexta-feira. Doutora Michele, envia um convite para participar, por favor. Que aí eu acho que a gente vai conseguir, porque aqui não está aparecendo. Não estou conseguindo te adicionar. Aí faz o contrário, envia você um convite para a gente. Por favor. Vou tentar aqui mais uma vez. Bom, aqui está tudo certo. Tem tipo uma filmadorazinha aí no cantinho com mais. Aqui aparece para mim dessa forma. É tipo uma filmadorazinha com mais. Aí clica aí nesse mais, por favor. Eu ou a Michele? Michele, doutora Michele, por favor. Você vai estar aqui, linda e maravilhosa. Pronto. Vai estar aqui, linda e maravilhosa com a gente. Ai, que bom. Agora eu acho que foi, hein? Ah, maravilhosa! Gente, vocês estão sobre tom. É isso que eu tô vendo aqui, ó. Tom sobre tom, e meu batom combinando com vocês, Não né? é? Pronto, vamos abrir então esse nosso bate-papo. É sempre um prazer estar com vocês, tá? Nossa segunda live juntas e a gente tem reuniões de milhões antes. Eu sempre adoro estar com vocês em todos os momentos, né? E Obrigada. eu quero começar com a Marieta. Marieta, fala pra gente, assim, ao longo da vida, como é que é isso, né? Como é que o bem-estar, a saúde mental e o poder pessoal são construídos aí ao longo da vida? Faz pra gente esse panorama da menina, né, da criança até essa mulher. Então, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar com essas mulheres maravilhosas aqui. E eu já identifiquei algumas queridas aqui, a Cesarina, Dani, Leila, né? E outras pessoas mais queridas que aceitaram o convite para estar conosco aqui. E Michele, com a sua delicadeza, né? Sempre muito amorosa. A Ana também, muito delicada, muito amorosa, mas são mulheres poderosíssimas. É um prazer estar aqui com vocês também aprendendo, né? Eu vou fazer um panorama, assim, desde a fase de bebê. E quero lembrar, assim, para nós mesmos e para todas as que estão nos ouvindo, que isso que eu vou falar aqui não é para a gente ficar com mágoa daquelas pessoas que nos geraram, daquelas pessoas que cuidaram de nós, porque senão a gente não vai valer de nada a gente estar aqui conversando, né? A gente tem que lembrar que cada pessoa, cada família tem a sua história de dores, de alegrias, né? E que, querendo ou não, cada um fez o melhor que deu conta. Isso a minha professora de psicopatologia sempre falou com a gente. Cada um é o melhor que conseguiu ser.
né? Pode não nos agradar, pode ter nos ferido terrivelmente, né? Mas agora é hora nossa de sermos a nossa guardiã, a nossa mãe, a nossa avó, tudo que a gente puder ser para cuidar e acarinhar a gente, né? Então eu vou começar falando assim, do bebê, né? De 0 a 2 anos, o nosso desenvolvimento, ele é assim, fundamental para a gente construir uma série de coisas. Daria para acreditar, como se diz, né, que a gente estrutura a esperança nessa fase? A gente estrutura a empatia nessa fase, né? Porque nós já assim, o nosso cérebro ele já vem pronto para uma série de coisas, né? Para a sobrevivência ele já vem pronto, belezura. Mas para essas outras coisas, ela é totalmente construído, né? E são as famosas redes neurais, né? E quanto mais a gente vivencia uma experiência, mais ela se estrutura, mais forte ela fica. Seria assim, como você andar numa estrada super asfaltada e andar numa estrada de chão, daquela bem esburacada depois da chuva e tudo mais, né? Então, quando você vive uma experiência várias vezes, boa ou ruim, isso vai ficando como se você fosse lapidando, e isso, as respostas são muito rápidas. Então, muitas vezes, a gente tem que refazer isso, refazer a nossa estrada, e é muito difícil refazer essa estrada. Mas, e também vai depender muito do tanto que eu desejo não ser mais, ou não ter mais essa ou aquela atitude que impede que eu fique bem, né? Então, assim, quando a gente fala em bem-estar, fala assim, você tem que ter ser atendido no plano físico, mental e social, coisa que é muito difícil, né? Muito difícil. Então, a gente está assim, nesse caminho, nessa proposta de chegar nesse lugar, né? Então, assim, o nosso cérebro, eu vou ler, viu, gente? Ele é organizado de maneira que permite aprendizagem emocional durante todo o período da nossa vida. Só que nessa fase de 0 a 2 anos, ele é privilegiado, como está totalmente aberto, sabe? Então, há teóricos que dizem que o nosso desenvolvimento emocional termina aos 50 anos de idade. Então, por aí vocês vão vendo, né? E ao nascer, nós temos os circuitos de sobrevivência prontos. Respirar, dormir, acordar, suar, né? Transpirar, equilibrar batimentos cardíacos, pressão arterial, tudo isso vem pronto, né? Por exemplo, virar o rosto procurando o bico do seio para mamar, né? Também é algo que já vem pronto, né? Engolir, digerir, excretar, gritar, protestar quando o bebê não está sendo atendido, né? E também a gente já está capacitado para experimentar emoções básicas ligadas ao prazer, quando as nossas necessidades são atendidas, e também a dor, né? E isso segura a nossa sobrevivência, né? Porque se o bebê chora, alguém vai ver o que está acontecendo, né? E à medida que você fala assim, quando o bebê nasce, os cuidadores, né? Eu também vou falar de um lugar assim, do que seria bom se acontecesse, né? Que nem sempre acontece. Imediatamente ele é atendido. Quando ele vai crescendo, você fala, já vou, estou chegando, né? Ele cresce mais, então você fala, vem aqui, estou aqui, vem aqui, né? Então, assim, quando a criança é atendida nessas necessidades, ela vai estruturar, por exemplo, a esperança, né? Vai acontecer, vai chegar, né? E a empatia, ela é estruturada a partir da interação com o bebê, né? Não precisa ser a mãe, não precisa ser o pai, quem cuida, quem lida com ele, quem está no cotidiano com ele, né? Porque quando a criança chora, você empatiza fazendo a mesma expressão dele. E aí ele começa a ler as suas expressões, né? E isso faz com que ele comece a compreender as suas emoções. A minha filha, aos 5 meses, eu estava amamentando ela e ela franziu a testa. Eu falei, bebê franz testa? Aí eu percebi que a minha testa estava franzida. Desfranzi, ela desfranziu, franzi de novo, ela franziu. Eu falei, nossa! Eu falei, o que é isso, né? Então, isso é empatizar, né? Isso é empatizar. Então, assim, quando você
faz as mesmas vocalizações que o bebê faz, né? Quando está quente, ele reclama, está chorando, você fala, você está com calor? Vamos tirar essa roupa, vamos tomar um banho, agora é hora disso, hora daquilo. E a criança, ela vai respondendo corporalmente às propostas que você faz com ela, né? E isso nos permite desenvolver, esse desenvolvimento da empatia é super importante e necessário, que vai permitir que nós desenvolvamos os relacionamentos, né? Que nós possamos, com a experiência, né, de outras pessoas, interpretando as emoções que transparecem no rosto, né? Colocando-nos no lugar delas e regulando a nossa resposta emocional, né? Então, a criança chegou aos 2 anos, né, já fala alguma coisa, já anda e tal. Esse período de 2 a 7 anos, nós existimos no contexto com outras pessoas. Você já sai daquele núcleo mais fechado. Claro que muitos bebês já foram para a creche em função da dinâmica familiar, né? Mas nesse período a gente constrói uma autonomia de cuidar de si mesmo, né? Já sabe fazer higiene pessoal, já se alimenta, cuida de alguns pertences seus, né? E a criança nesse período, ela é uma grande exploradora, e ela é aventureira. Só que isso, às vezes, os pais ficam preocupados, né? Da criança vai mais longe do que poderia, se você está numa rodoviária, numa praça, no aeroporto, seja onde, que riscos ela pode correr, e muitas vezes você cerceia a criança. Né? Além de cercear, você censura e às vezes humilha a criança. Às vezes nem é a sua intenção, mas a criança se sente assim, né? Então isso vai ter uma marca muito grande se essa experiência se repetir. Tudo vai, claro que às vezes uma experiência única é suficiente para marcar muito, mas quando ela continua é mais sério, né? E quando as crianças são muito censuradas, pode gerar nelas uma falta de iniciativa, uma propensão a sentir-se culpada, uma sensação de desamparo. E esse espírito aventureiro, que por medo os pais cerceiam, ficam bravos e tudo mais, traz também para os pais muita culpa, né? Muita culpa. Mas em função de uma série de coisas, né? Porque a criança também fala o que vê, fala o que está sentindo, deixa as pessoas com vergonha às vezes, né? Só que você pode gerar na criança o que se chama assim, de circuito da vergonha, né? E ela fica, se sente com todas essas responsabilidades, culpada por estar constrangendo os pais, incomodada por uma coisa ou por outra, né? E então, muitas vezes, serão pessoas que não acreditam nelas próprias, né? Que não conseguem, não acreditam que possam fazer mudança na vida delas e na vida dos outros também, né? E muitas vezes serão passivas, pessimistas, propensas à depressão, acometidas de doenças psicossomáticas, vítimas de estresse, se sentem menos capazes que outras de sugerir soluções, ideias inovadoras, né? Então, às vezes, né, a gente pode pensar assim, nós agora, né? Se eu tive esses tipos de experiência na minha infância, o que faço hoje para sanar isso? Né? Porque eu conheço a minha criança, eu conheço o que ela já fez, né? Eu conheço a história dela, né? Então, o que eu posso fazer, né? Será que é brincar que eu quero, né? Como a gente, por exemplo, nós temos o privilégio em Vitória de a gente ter os parques, né? Tem dança no parque, nós temos a Fafi maravilhosa, com curso de dança, teatro, né? Técnico de dança, nós temos Mucame com curso de dança maravilhosa também, né? E escola de música, a gente tem muitos meios que a gente pode ver assim, era isso que eu queria quando eu era criança, né? E a gente está assim abrindo espaço para isso, né? Que é super importante. Então, a adolescência, né? A adolescência é um período assim
muito maravilhoso, muito importante, muito sério, né? Porque são transformações que antes a criança não percebe muito bem o desenvolvimento dela, né? Até 10 anos. Só assim, se cresceu, cresci, tamanho que eu tô e tal, as roupas que de um ano para o outro não servem mais e tal. Mas na adolescência, é, nós percebemos e vivemos a interdependência, percebemos como que tudo está interligado, né? E percebemos mais o mundo. Nessa fase é muito comum as brigas entre filhos e pais, porque é um processo que o adolescente precisa se diferenciar dos pais. Então, tem muita coisa de negar os valores dos pais, mas depois você vai ver que ele vai voltar atrás e fazer tudo daquele jeito, né? Uma vez eu ouvi do psiquiatra assim: mães, pais, professores, cuidadores, aos 2 e aos 14, eles vão fazer tudo para te enlouquecer, mas não enlouqueça. Vai passar, né? Então, então, as mudanças físicas são enormes, né? E o quanto isso transforma e transtorna cada pessoa é diferente para cada uma delas, né? E nesse período é muito importante a formação dos grupos e muitas vezes, né, assim, as amizades são tão intensas e tão boas, né, que você consegue recuperar aquilo que às vezes você perdeu, ou de feridas que aconteceram, né? Nessa época é um período que os pais precisam ficar atentos, né? Tá junto, mas sem cercear, aquelas coisas que a gente já sabe, né? E surgem também muitos medos, muitas raivas, né? E muitas coisas de preocupações da infância acompanham até nessa fase também, né? Vai Então, somando, né? Tem ali isso, vem da aí infância, ela vem, adolescência. isso, às vezes ela vem coisas que não foram resolvidas, né? E conseguir viver as aventuras e as desventuras da adolescência é muito importante, né? Pois vai também refletir na vida adulta. Então a gente vai acumulando, ou seria bom se resolvesse, né? Essas questões, né? Mas muitas vezes não acontece, né? Porque a gente não tem uma vida linear, né? Muitas coisas acontecem em relação à saúde, em relação a questões sociais, financeiras, movimentos políticos, né? Tudo tá junto, né? E agora a gente pode pensar assim: quais desejos eu tinha de 14, 21 anos de idade, né? Quais eram as minhas necessidades físicas, minhas necessidades emocionais, sociais, espirituais, que a gente fala pouco, mas que desde lá, bem na tenridade, ele vai se formando, né? E muitas vezes, por sermos dependentes das escolhas e das condições do lugar onde a gente mora, escolha, às vezes, dos nossos pais também, né? E por outros motivos, aquelas nossas necessidades não foram atendidas, né? Eu tenho um exemplo meu, que eu queria estudar e na minha cidade não tinha o curso que eu queria, né? Então eu falei: bem, do que não tem aqui, qual que eu vou, do que eu gosto, pelo menos um tiquinho para eu fazer. Então eu tive essa alternativa, né? E depois um dia eu resolvo a vida e eu posso ter essa condição de estar estudando como eu fiz mesmo, né? Então, não poder ser quem eu queria ser plenamente traz adoecimento, traz entristecimento. O que é que eu trago, que eu venho trazendo, acumulando na minha vida, né? E é muito importante nessa fase manter o contato com os meus dons e os meus interesses, porque de alguma forma eu preciso atendê-los, né? Para que eu tenha a minha saúde mental funcionando equilibradamente, para eu poder superar as minhas dificuldades e tudo mais, né? Então hoje a questão para nós é: o que da minha criança pede a minha atenção? O que da minha adolescente pede a minha atenção? E como, quando eu posso atender essas minhas demandas, né? Então, são questões, assim, importantes, que independente da idade que você tem, você pode atender, né? Tá certo? É Obrigada. impressionante, assim, Marieta, você falando, e é impressionante como a gente vê
essas necessidades não atendidas e essas questões que aconteceram lá atrás, na infância, refletidas aqui na vida adulta, quando eu abro um guarda-roupa, por exemplo. Sabe? Quando eu vou fazer uma análise e abro um guarda-roupa. Né? Quando eu vou tirar essa mulher literalmente do armário. Quem é essa mulher? Que dons são esses? Né? Você tem essa percepção também no consultório, doutora? Não estamos te ouvindo. Não, não estamos te ouvindo ainda. Agora melhorou. Agora sim. Agora apareceu. Então, eu percebo isso quando a paciente vira para mim, a minha cliente chega no consultório e fala que não se olha no espelho, não tem tempo para ela, cuida de todo mundo, cuida de pet, cuida de namorado, cuida de marido, cuida de filho, cuida de casa, cuida de trabalho, cuida. E nessas 24 horas não tem 5 minutos para cuidar de si, para se olhar. Gente, isso é uma realidade que a gente acha que é uma realidade longe, mas é uma realidade, assim, bem palpável, entendeu? Chega muito para mim no consultório. Às vezes ela fala que ela não tem tempo para passar um creme. O skincare que eu falo, né? O skincare mais consciente, que é um momento de acolhimento, é um momento de autocuidado. Não é um momento só do creminho. Não, é um momento que é ali que eu de auto-amor comigo mesma. E só eu posso fazer por mim. Então... Esse resgate, sim, de resgate dela mesma, da beleza dela enxergar ela, em essência. Enxergar quem ela é, sabe? E ninguém pode fazer isso por você. Só você mesmo. Exato, essas necessidades não atendidas, né, que a Marita colocou. Então, assim, tem coisas que só a gente vai conseguir fazer pelo nosso bem-estar, né? Não tem jeito. Sim, não tem jeito. Assim, quando eu falo com elas, assim, poxa, quando fazer um skincare, faça o skincare mais consciente. A Marieta falou isso ano passado, né? Nos pequenos atos que a gente for fazer, faça com consciência, esteja presente, porque ou a gente está no passado ou a gente está no futuro, né? E às vezes a gente está ali no automático. Não, para esses 5 minutinhos, 10 minutinhos do seu dia para se ver, para se enxergar, para se acolher, para se amar. Só você é o único que está com você 24 horas. Você não sai de você. Então, assim, esse momento é um refresh, sabe, do seu dia, porque é aquele momento que você se abraça, entendeu? Sabe que você só pode fazer por você mesma. E isso é tão bom. E eu vejo no consultório, quando elas começam a fazer dessa forma, mais consciente, a postura delas, quando elas retornam, é diferente. Né? Eu tive um caso de uma paciente, uma cliente que ela veio, ela era um pouquinho insegura e tal, tem um namorado, mora com um namorado. Eu falei, não, faz dessa forma. Ela falou assim, Michele, fiz. Aí quando ela veio para o consultório, eu falei, gente, mas o que você fez? Tem uma coisa estranha. Não sei, não falei, tem uma coisa diferente em você. Aí ela virou para mim e falou assim, eu não fiz nada, eu lavei o cabelo. Eu falei assim, não, tem alguma coisa aí que tá diferente, mas é um movimento. É um movimento de auto-amor. É um movimento de autocuidado, é um movimento de acolhimento, é um movimento de aceitação de quem eu sou. É esse o movimento. Então, quando ela chegou no consultório só com o cabelo lavado, mas ela já era outra mulher. Por quê? Porque ela já fez esse movimento. Que a gente tem que fazer, a gente, né, precisa fazer por nós mesmos. Ninguém, o namorado dela não pode fazer por ela, o filho dela não pode fazer por ela. E ela falou, Michele, eu tranco a porta, me deixa 10 minutinhos no meu skincare. Né? Porque as pessoas adoram falar skincare. 10 minutinhos no meu skincare. É o resgate e é isso, de si, né? Hã?
que foi, Ana? É o Falou? resgate de si mesmo. Sim, de você. Você está com você, só você pode fazer por você. Você está 24 horas com você. Porque não 10 minutos, cuida de todo mundo. Principalmente a mulher, né, que tem filhos, né, trabalha. Ela cuida de todo mundo. Ela dá conta de todo mundo, menos dela. Ela, às vezes, não para se ver, entendeu? Então, assim, isso é muito comum. A gente pensa que, isso daí não existe, não. É mais comum do que a gente imagina. Então, vem muito das questões aí do que Marieta, né, foi puxando, fez um resumão aí em relação à criança, em relação ao adolescente. Vai refletir, vai reverberar na adulta. E é impressionante, né, meninas? Tá dando um eco, eu só pedi uma gentileza para vocês duas fecharem o microfone, para ver se o som melhora. Pronto, teve alguém, eu já me perdi aqui. Teve alguém que falou que o som tá ruim. Melhorou, gente, o som? Tá, porque, então vamos combinar dessa forma. Fechando o microfone, e depois a gente vai reativando o microfone para ficar melhor, tá? Mas voltando aqui, né? Então é impressionante esse resgate, porque assim, quando eu falei lá no início, né, antes da Marieta trazer para nós esse panorama super completo aí, a gente vai se perdendo da gente, né? A gente vai se perdendo da gente e, ao mesmo tempo, a gente vai trazendo, eu percebo muito isso durante a consultoria de imagem, a gente vai trazendo isso da infância. Então, é aquele cabelo que a minha mãe cortava de uma determinada forma e que eu não gostava, mas que eu ficava com ele daquela forma. Aí eu venho, as inseguranças que a Marieta falou, a questão de não conseguir não conseguir se colocar, né? A dificuldade de dizer não, que vai desenvolvendo aí nesse meio tempo. Então, assim, todas essas questões, elas vêm muito refletidas. Então, quando a cliente chega, e aí eu vou perguntar para ela questões lá desde a infância até chegar agora, como a gente vai identificando aquilo que está enraizado, né? Como a gente vai identificando aquilo que está enraizado, aquilo que veio. Então, às vezes, uma mulher está com a carreira travada por uma crença limitante que ela veio lá, né, enraizada com ela, que está vindo, acompanhando, que chegou aqui até mim no guarda-roupa, entendeu? Então, assim, a gente trabalha nessa desconstrução. Né? Eu acho que o resgate do poder pessoal, ele passa muito por aqui, né? Por esse lado de desconstruir, resgatar a essência, como a doutora Michele falou, né? Porque a gente se perde tanto da gente mesma que, em essência, né? Eu até fiz um post essa semana. Quem você é? Você sabe? Né? Porque tudo é autoconhecimento. Esse skincare com presença é autoconhecimento, né? Essa semana mesmo eu fiz um atendimento, uma mentoria. E aí eu citei o skincare com presença, né, da doutora Michele, essa metodologia, e assim, para ela se perceber, sabe? Porque ela me falou várias coisas sobre ela que ela não gosta. Eu falei, tudo bem, mas e o que você gosta em você? Não sabe. Não sabe, né, Marieta? Fala pra gente. Então, né, à medida que você foi falando, eu fui me lembrando assim, quantas vezes eu já saí com a roupa do avesso, virada do avesso, né? De ir pra festa, chegava lá, olha essa blusa do lado do avesso. Falei, agora eu já fiquei até agora, fica o resto da festa. Então, assim, essa dinâmica do cotidiano, ela nos engole mesmo, né? E dependendo da profissão que você tem, você fica mais ainda imersa, né? E outro dia eu ouvi assim, a gente aprende a ser pais quando a gente é avó, né? Porque eu fico vendo assim, alguém falou assim, nossa, Marieta, você é tão tranquila com sua neta. Eu falei, pergunta pra minha filha como é que eu era com ela.
Não, meu bem, vamos comer, olha aqui, ó, vovó separa para você e tal. Se fosse com a minha filha, aquele mundaréu de coisas que eu tive a fazer, eu não falaria assim, né? Porque eu nem eu tinha que resolver logo, porque tinha outra coisa para fazer, né? Então, assim, a minha mãe fala assim, que às vezes, no final do dia, ela ia para o banheiro, ficava no banheiro, descansando no final do dia, debaixo do chuveiro, deixa a água cair, né? Porque era muito, uma dinâmica incrível, né? Muitos filhos, muito serviço, e teve uma época assim, que o mais velho teve sarampo, aí os outros dois pegaram. Quando sarou o sarampo, pegou catapora, e depois veio uma outra doença, assim, seguida, sabe? 3 crianças em carreirinha, cada hora uma doença, por fim ela estava exausta. Então a gente não tem hoje mais isso, por conta de, né, das vacinas e tudo mais, mas a gente tem outras demandas psíquicas que nos chamam, né? Com o tempo, a gente deixou a vida vegetal distante de nós, né? A natureza, né? A gente fala, a natureza é aquela planta. Não, nós somos natureza, né? E à medida que se a gente distancia do planeta, da Terra, e sentir que você é terra, água e ar também, né? Você também adoece, você entra nessa loucura. Então, quando Michele fala 5 minutos, tá bem? 5 minutos. 5 minutos, olha, não é demais não, em 5 minutos passa rápido. E aí você vai realmente se olhar, vai realmente passar a mão, né? Eu falo assim, tinha época que eu passava a mão no rosto, mas o meu rosto sentia minha mão, mas a minha mão não sentia meu rosto. Eu comecei a fazer um exercício de perceber a parte que eu tocava e ser tocada, né? Então a gente vai perdendo essa conexão com o próprio corpo, porque a gente também já está perdendo outras conexões, né? Então, essa atividade, 5 minutos, é um resgate, assim, absolutamente importante, né? Absolutamente importante. E aí a gente começa a perceber outras coisas, outros momentos também que você está presente, né? Eu também, como eu estou cozinhando nos últimos anos, eu falo assim, nossa, eu acabei de picar, nem vi que eu piquei. Como assim? Não, estou picando esta batata, sabe assim? Trazendo essa presença. Isso é saúde mental, não é? Isso é saúde mental. Toda vez que você está presente na ação, é saúde mental que você está conquistando. Porque, como a Ana falou, você não está nem no passado, nem no futuro, você está no agora. Porque só tem o agora, né? Se a gente parar, e às vezes a gente fica até meio assim nervosa de pensar, só existe o agora, né? Porque lá foi e lá não chegou ainda, né? Então, assim, quando a gente fala em saúde, bem-estar, saúde mental e poder pessoal, né? Esse poder pessoal está justamente em eu conhecer o que eu desejo, né? O que eu desejo, eu posso realizar? Ah, não posso por isso, por isso, por isso. Mas eu posso planejar para daqui a um tempo realizar? O que disso eu posso fazer agora? Né? O que é possível, né? Isso, o que é possível, exatamente, né? O que é possível. E a gente vê tantas e tantas histórias assim, né? O que é possível agora, né? Eu vi um senhor de 90 anos, na cidade que eu vivi alguns anos, né? Uma senhora fez o curso de Direito aos 90 anos de idade. E a sobrinha do meu marido era contemporânea dela, falou assim, é claro que eles não cobravam dela o que cobravam dos outros, mas ela deu conta de estar ali, de fazer o curso, né? E se realizou. Então, assim, os nossos desejos, alguns têm prazo, né? Mas outros não, né? E eu tive um médico muito maravilhoso, que eu, conversando com ele sobre envelhecimento, ele falou, Maria, o segredo da longevidade, você tem um projeto a curto prazo, que você resolve facilmente, um a médio prazo e um muito difícil, talvez você nunca vá conseguir resolver, mas que você quer resolver e você vai fazendo um investimento para resolver, né? Então, quando a gente traz essa história
da formação neural, desde que a gente nasce, depois, né, e muitas continuam, né, mas nesse campo importante da primeira infância, né, a gente, essas feridas, elas podem ser resolvidas, né, hoje a gente já tem muitas áreas trabalhando com trauma, né, e conseguindo uma resposta mais rápida, né? Outras são mais prolongadas, mas a partir do momento que a gente fala assim, nossa, isso me machuca tanto, eu não quero mais isso, não é? Eu quero olhar, né? Não, Ah, tem que ter as duas coisas, não quero nem ver, não quero mais isso para mim, e também que eu não quero ver, não vou olhar. quando você não quer Eu ver, não encontro as quer duas olhar, coisas que isso não vai construir. voltar, e volta com força. Né? Isso volta e volta com força, né? Você às vezes cai, você se machuca, você se corta, você fica doente, né? Você fica distraído, perdida de você, né? Se isso você percebe que é algo que precisa ser olhado e você se dispõe a olhar, mas você não tem que olhar tudo de uma vez, não tem que desvendar todos os mistérios, né? É de pouquinho em pouquinho, igual sopa quente, né? No inverno você quer Tem que ir aos poucos, tem que ir com calma. comer pelas Não, beiradas, né? Assim, né, Marieta? É um movimento, a gente vai fazendo um movimento. E nisso a gente vai buscando outros movimentos. Isso. O importante é dar o primeiro passo. Porque eu falei do movimento do skincare, é um movimento que reverberou na postura dela. Sim. Mas ela teve o primeiro passo, né? Ela se movimentou. Precisa desse movimento, né? Sim. Eu sempre falo na palestra, assim, se eu tiver que dar uma dica para vocês, que é uma lição que eu aprendi com a minha mãe, né, que quando eu era criança, não deixe o que você não pode fazer te impedir de fazer aquilo que você pode. Ai, que maravilhosa sua mãe. Porque Beijo assim, nela. mãe, beijo, mamãe tá aí na live, hein? Mamãe tá aqui na live. Ai, meu Deus, 80 anos, tá aqui na live mesmo. Mas é isso, sabe? Então, assim, essa experiência foi num projeto, meu primeiro projeto social, eu tinha eu tinha uns 9 ou 10 anos e fracassou totalmente, né? Fracassou naquele formato, e eu cheguei em casa muito cabisbaixa. Ela falou, minha filha, tá, mas e aí? Né? Esse de arrecadação, não sei o que, fracassou, mas o que você pode fazer? Né? E aí eu passei daquele que fracassou totalmente e me desiludiu. Falei, tá, mas o que eu posso fazer? Eu posso alfabetizar os idosos, era uma ação para o asilo da cidade. Eu falei, ler e escrever, eu sei. Então, isso é uma coisa que eu posso fazer. Com 9 anos de idade. Olha a empatia, gente, super bem construída. Né? Aí, assim, sabe, eu falei, gente, é isso. Eu até falei para os jovens lá na UFES esses dias, eu falei, gente, ó, essa é a dica de milhões. Aprendi isso com a minha mãe, e é isso que vai comigo. Porque às vezes é o primeiro passo, né, Michele, assim, eu não consigo, foi o que eu falei com o cliente quando eu estava falando do seu método da presença. Ela falou, eu falei, olha, às vezes tem dia que você não vai conseguir, então tá tudo bem, você vai largar chibata, né? Você não vai ficar se degladiando. Tem dia que você vai conseguir 5 minutos, ok, mas esteja presente. Tem dia que você 10 minutos, ok, mas esteja presente. E isso está totalmente ligado à beleza. Totalmente ligado ao resgate da beleza individual, gente. Não é a beleza padrão vendida na televisão, aquela beleza padrão, não. É a beleza, a sua beleza individual. A sua essência vindo para fora, a sua beleza vindo para fora. Que todos nós temos. Então, assim, é muito legal isso quando a gente faz esse movimento, quando faz com consciência, mesmo que seja 5 minutinhos ali presente, mesmo que seja, gente, hoje eu não consegui, como a Ana mesmo falou, não tem problema, gente. A gente não consegue ser 100% em nada, e, né? A gente tem que se sentir culpado. Mas pelo fato de você fazer esse movimento, você querer isso para você, isso faz total diferença. Total diferença. Com certeza. E o movimento gera movimento. Né?
E o movimento gera movimento. Gente, podem ter certeza que o movimento gera mais movimento, que gera resultado. E às vezes resultado que você nem percebe. O outro que vai perceber. Isso em você. Sim, eu falo para elas, olha, te deixar ainda mais bonita vai ser a coisa mais fácil que eu vou fazer. Te deixar com um look impecável é a coisa mais fácil que eu vou fazer durante a consultoria. Tudo que a gente vai trabalhar antes para chegar aí é o pulo do gato, né? O pulo da gata. Porque tem que vir de dentro. Tem que vir dessas questões que a Marieta colocou lá no início, né? Tem que trabalhar. Por que essa insegurança está sendo gerada, né? Por que eu não estou conseguindo ir para frente no meu negócio? Por que eu estou com insegurança para empreender? Por que eu, enquanto chefe, não estou conseguindo ter voz de comando? Por que eu estou me masculinizando para conseguir ter voz de comando? Entendeu? Então, assim, é esse trabalho junto, em conjunto, né, que eu falo muito da importância da terapia. Eu sou um exemplo, né, do resultado da terapia, o quanto terapia foi e é fundamental, né, na minha vida. Salva vidas, né? Acho que na vida de todo mundo. Salva vidas. Né, e na vida de todo mundo. E assim, gente, tem que trabalhar porque essas questões, porque vem de dentro. Senão, fica na pele. Vem na pele, fica na cara, né? Lembra, né, doutora Michele? A gente falou até na live passada das minhas acnes, por exemplo. Eram as questões emocionais. Então, aquilo que eu estava passando, que não me deixava bem, ficava nítido, ficava literalmente na cara. Sim. Né? Ficava literalmente na cara. A gente, quando começou a questão, a Marieta não sabe disso, mas eu vou te contar, Marieta. Quando a gente começou o tratamento de acne da Ana, de mancha, a Ana fica sempre brincando, ó, essa pele, essa putz aqui, gente, foi tratamento, tá? Eu queria dizer que eu nasci assim, mas foi tratamento. Quando eu comecei com a Ana, ela foi uma das minhas primeiras clientes, a pele dela estava com aqueles comedões, sabe? Super inflamados. E a pele negra tem essa questão de ser muito sensível. Então, dava acne, dava mancha. Dava acne, dava mancha. Dava acne. Então, era acne e mancha. Pelo rosto inteiro. Quem olha assim, essa formosura, essa pele de milhões aí, gente, nem pensa que ela teve comedões inflamados, aqueles comedões de adolescente. Ninguém pensa, porque não tem como. Essa aí era a Ana do passado. Então, a gente tentou trabalhar o máximo possível essas questões. E ela também fez questão de terapia. E, gente, vai dando resultado. É um movimento que gera transformação, que vai gerando, né, resultados, e por aí vai. Ela é dedicada, ela fez skincare maravilhosamente bem, correto. Tá aí a pele dela, que não nega, né, gente? Não posso. É o resultado da pele dela, gente. É só olhar para a pele dela. Então, não, perdão, fala. Desculpa. Muitas vezes a gente quer que o outro resolva, né? Claro que isso na adolescência, né? Quando é criança, quando é adolescente, o jovem adulto também, né? Mas chega uma hora que você tem que tirar esses pesos das costas, né? Tá, eu tô aqui, cheguei até aqui, eu uso sempre assim o termo, como é que eu vou fazer para isso ficar bom, né? Só eu mesmo tenho que fazer, que tenho o que fazer, que tenho o que cuidar, né? Que posso, né? Eu posso olhar isso, né? O que eu consegui olhar, consegui mapear, eu vou fazer, mas eu vou fazer com carinho, sabe? Eu vou até onde eu der conta de olhar, eu vou até onde eu dou conta de ver, como você falou, né, na sua consultoria, Ana. Eu falo muito também, joga a chibata fora, né? Porque já tem as questões, os pesos todos das questões. Aí você ainda vai julgar de novo, né? Então, para muitas coisas que eu precisei resolver, eu decidi que eu não queria aquilo mais, né? Mas aí eu me via de novo fazendo aquela mesma coisa, tendo aquela mesma resposta, numa situação que eu não queria mais.
E no início eu ficava brava, depois eu falei, não pode ficar brava, né? Não é para ficar brava, é para acolher também, né? É porque Sim. em muitos sentidos nós somos um bebezinho. Somos, a gente fica esperneando, a gente fica chorando, a gente fica reclamando, esperando que alguém venha, né? Que alguém cuide, que alguém troque a sua roupa, que alguém troque o que faz, nananana, né? E muitas vezes eu sou aquela criança, às vezes, a fase da pirraça, que é da fase da afirmação, né? Que chora, esbraveja, faz o escândalo, quebra as coisas, né? E às vezes também da rebeldia, né? Da adolescente. Então, quem é que manifesta em mim no momento que eu entro em crise, né? Quem está falando, de que demanda eu estou falando? Porque às vezes eu estou ainda querendo lá atrás, né? Lá atrás. E aí que vem a importância da presença, né? Porque à medida que você faz essa presença da autolimpeza, vamos dizer, né? Da sua cara, o que está no mundo, né? Está mais no mundo, do seu rosto, né? Você começa também a ter tempo para você, um pensamento chegar e você falar, não tinha observado isso, né? Uma dúvida chegar. E aí é hora também, um exercício que eu sempre fazia, eu falava assim, por que você está me visitando de novo, pensamento? Eu falava assim, por que você está aqui me perturbando? Né? Isso já não estava resolvido, sabe? Isso já não estava resolvido. Por que está voltando isso? Isso, porque volta, na hora que você menos esperar, volta, no momento de crise, de ansiedade, de preocupação, de tristeza. E outra coisa importante que eu não comentei é assim, que a gente tem toda uma cultura familiar, uma cultura mesmo do lugar onde você mora, às vezes até mesmo do bairro, né? E às vezes da cidade ou do estado, do país, né? Que a gente tem questões que a gente repete, né? Traumas, por exemplo, às vezes não repete a ação do trauma, mas as atitudes que foram geradas a partir do trauma. Então você fica repetindo o trauma, traumatizando a família gerações e gerações e gerações, sem ter passado necessariamente por aquela situação, né? E aí você está na hora de você perguntar, tá, chegou aqui, eu vi, mas muita gente não viu. Quem antes de mim não conseguiu ver, só conseguiu ficar ansioso, preocupado, triste, doente, mas sem conseguir dar um nome a isso, né? O que é uma deixa, gente, para a nossa próxima live, porque o nosso tempo está acabando. Eu ficaria aqui falando com vocês até... Então, mas muito obrigada, foi ótimo, adoro sempre estar com vocês. Obrigada aí, Sueli, querida, minha prima Sena aí, Sueli Sena, chegou. Tem duas primas que eu vi, não sei se tem mais. De longe, viu, gente? Que bom ter vocês aqui. Obrigada, gente. Obrigado pelo compartilhar de vocês, que é sempre muito rico. Obrigada pela presença de todo mundo que ficou aqui até o final com a gente, mesmo no pré-feriado. Doutora Michele, quer dar uma dica final? Gente, façam o que eu falei com vocês, que eu sempre bato na tecla. Vai passar, vai cuidar da pele, cuide com presença, se ame, né? Olhe com carinho por você, se acolha, se olhe no espelho, veja a beleza, a mulher linda que você é. Não é a mulher lá da revista, da fotografia, do Instagram, é você real ali, sabe? Se acolha, se ame, se cuide, se curta. Você está com você 24 horas. É isso que eu posso falar de mais legal, de mais importante para mim, que engloba tudo que assim, resume tudo que eu faço. Lindas meninas, muito, 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 muito grata, tá, por essa oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Um beijo no coração de todo mundo. Boa noite para todos, um beijo. Muito obrigada. Tchau, obrigada.